Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso seminário sobre promoção à saúde da mulher. E agora a gente vai ter um tema muito legal, muito interessante, que é falar da relação interpessoal da enfermagem com as mulheres nos ciclos gestacional e amamentação. A gente vai ter aqui a Ediane de Andrade Ferreira, professora da Unifap, Universidade Federal do Amapá. Ela é mestre na área materno-infantil e doutoranda do programa de pós-graduação em Ciência do Cuidado e Saúde da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado, professora, pela participação no nosso projeto aqui, no nosso seminário, e pode ficar à vontade, a gente te agradece aí a contribuição. Muito obrigada, Jorge. Quero agradecer ao convite, falar aqui em nome do meu grupo de pesquisa, dos meus líderes, professor Dr. Erdi Alves, professora Bianca, professor Aldrey e professor Diego, que são nossos líderes neste grupo que trabalha com tanta expertise o componente materno, infantil e da saúde da criança e do adolescente. Então, te agradeço muito a oportunidade. Então, vamos iniciar hoje esta conversa, este bate-papo. E, como você já falou, nós temos aqui um grupo seleto de pessoas profissionais, estudantes de várias áreas da saúde. E, por mais que o nosso tema esteja relacionado com uma teoria de enfermagem, e isso traz uma intenção ou uma percepção de segregação, mas é muito importante saber que a amamentação, a gestação, o ciclo de acompanhamento gestacional, puerperal, ele é de todos, né? Ele é de todas as áreas da saúde, porque essas mulheres vão passar por cada um de nós em algum momento da nossa vida. Então, vamos iniciar aqui. Quero fazer uma pequena apresentação. Eu sou amapaense, tenho 49 anos, sou servidora pública do SUS desde 94. Já trabalho na assistência obstétrica ao parto e nascimento há 23 anos. Nos últimos 6 anos eu trabalho como consultoria de amamentação em home care. 5 anos eu estou como docente no curso de medicina na área de saúde coletiva, na Universidade Federal do Amapá. E tenho experiências também no componente de gestão do serviço público do SUS. Nessas imagens aqui, são imagens que reportam um pouco da minha prática profissional com gestantes, no atendimento ambulatorial, na assistência ao parto, no atendimento do recém-nascido e no atendimento domiciliar, que é uma prática que eu já venho realizando nos últimos 7 anos. E isso me traz muita felicidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência. E sobre os nossos objetivos, eu trouxe aqui 3 pontos para que nós possamos discutir nesses minutos de aula. E o primeiro vai ser sobre a reflexão, como podemos refletir sobre a perspectiva dos processos humanos, tanto na gestação, nascimento e amamentação, e qual a correlação com a atuação dessa equipe interprofissional na assistência à saúde. O segundo ponto é apresentar a teoria das relações interpessoais de Hildegard Peklau, que é uma teórica da saúde mental e que, de uma maneira inovadora, nós trazemos para a discussão do processo relacional das enfermeiras no componente do ciclo gravídico e puerperal e na amamentação. E também refletir sobre o processo assistencial oferecido para gestantes, puérperas e lactantes e a relação com o perfil das mulheres na atualidade. Esses 3 pontos nós vamos discorrer para tentarmos alcançar um entendimento de forma multiprofissional, de forma coletiva, sobre a condução desse ciclo tão importante que nós vivemos no nosso país, no mundo, enfim. Algumas pesquisas mostram que quando se investe na saúde materno-infantil, os indicadores de saúde da população de modo geral vão ser muito melhorados. Então, por que não pensar em olharmos todos juntos para essa linha de cuidado e tentarmos, na nossa competência, na nossa prática, alcançar novos voos e novos resultados. E aí, no primeiro tópico, como refletir sobre a perspectiva dos processos humanos no nascimento, amamentação e a correlação com a atuação da equipe multiprofissional nessa assistência à saúde. Como estão acontecendo esses nascimentos, né? A relação do nascimento
com a qualidade da vida humana. Será que nós que estamos agora assistindo esta apresentação conseguimos lembrar de como nós nascemos? O que significou o nosso nascimento no contexto familiar, no contexto social? Como a sua mãe, seu pai, seu familiar, simboliza como foi o teu nascimento? O que significou o teu nascimento? Né? Na área profissional, seja enfermagem, medicina, odontologia, serviço social, não importa a área. De que forma eu preciso saber sobre a amamentação? Quem falou que a amamentação é apenas da área da enfermagem e da medicina? Será que nós pensamos dessa forma? E qual a percepção que temos sobre esses processos? Então, é muito comum, quando eu estou iniciando algumas aulas com os alunos da medicina, nós fazemos uma atividade e fazemos essa pergunta: como foi o meu nascimento e o que significou? Qual a minha história de mamada? Né? Eu, como pessoa que nasci, que vou mamar, eu mamei quanto tempo? Essas informações, elas trazem um valor importante para aquelas pessoas que querem seguir na saúde. Porque todas as evidências científicas comprovam e mostram que o aleitamento materno é a melhor forma de iniciar a vida. Então, que valor eu dou para essa informação enquanto profissional de saúde que detém o conhecimento que vai conduzir ou influenciar a ação de uma família? Brasil 2012, de acordo com o caderno 32 de atenção básica, ele vem falando que o objetivo do pré-natal é assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo um parto e um recém-nascido saudáveis. E existe uma pergunta: se o pré-natal de risco habitual é da equipe de atenção primária, o recém-nascido de risco habitual também é? Porque muitas vezes, quando essa mulher passa por um atendimento da primeira semana de vida, alguns serviços encaminham essas mulheres para a maternidade. Ou seja, tanto o componente materno como o neonatal precisa ser garantido na assistência, inclusive no pós-parto, que é o puerpério, como no pós-nascimento, que é a primeira consulta de crescimento e desenvolvimento. Com relação aos profissionais, este manual ele vem trazendo que todos os profissionais da atenção primária têm, né, a responsabilidade de acompanhar essas mulheres. Então, quem somos? Os médicos, as enfermeiras, os técnicos de enfermagem, dentistas, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, agentes de saúde, educadores físicos, a parteira da comunidade, o atendente do SAMI, qualquer pessoa que se relacione com essa mulher no serviço de saúde, ele vai poder diretamente estar apoiando e conduzindo na sua especificidade. Eu sempre converso com meus colegas da odontologia, porque quando essa gestante vai para a odontologia, de que forma eles incentivam o parto normal, por exemplo? De que forma os psicólogos, os fonoaudiólogos conversam sobre parturição, sobre aleitamento materno? Porque não é pelo critério de médicos e enfermeiros conduzirem clinicamente o ciclo de gestação, de avaliação obstétrica, de avaliação fetal, que as outras áreas não vão também ter um envolvimento. Então, é muito importante entender que essa interdisciplinaridade faz muita diferença nessa qualidade desses resultados. Segundo este manual de atenção básica, o calendário de consultas equivale a consultas que vão tanto no padrão mensal, quinzenal e semanal. Né? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, essa gestação pode chegar até 41 semanas, e aí você dispõe e visualiza que essa mulher que descobre essa gravidez, ela vai precisar passar por essa equipe multiprofissional, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente e até a cada 2 dias, a partir de 40 semanas, até 41, quando se vai definir a via de parto e nascimento. E aí eu trago aqui um caso real, né, que pode trazer uma reflexão de até alguns colegas ou alunos ainda da graduação, que às vezes nós pensamos que o pré-natal ele é só o checklist dos exames, das medicações e vitaminas. Que essa mulher chega para obter essa informação e sai com a conduta, a prescrição. Mas trazendo para esse caso real, Maria José, 18 anos, filha de uma família numerosa, com 8 irmãos, foi estuprada por seu tio
quando tinha 13 anos e viveu esse abuso por 4 anos. Aos 17 anos engravidou, seus pais descobriram e o seu tio fugiu. Ela, com 3 meses, quando teve um aborto espontâneo após ter apanhado de seu pai, por ele ter culpado a mesma pela gravidez. Maria José foi expulsa de sua casa e foi morar com uma prima que a acolheu, mas a condicionou a trabalhar na casa para viver por lá. Na vida, novamente, conheceu um rapaz de um açougue que se relacionou com ela e teve relações sexuais no primeiro encontro, de onde surgiu a nova gravidez. A prima também a expulsou de casa e a mandou ir morar com o pai do filho. E o novo companheiro também é alcoólatra e estúpido com ela. E aí, quando você imagina um contexto desse, que vai chegar em um atendimento na unidade de saúde, nós trazemos para uma pergunta: como que essa equipe de saúde está preparada para dar suporte no ciclo de parturição dessa mulher? Plano de parto, qual vai ser a maternidade de escolha, como vai ser o plano de amamentação, se eu tenho um contexto que é extremamente delicado e vulnerável de uma usuária que está diante de mim. Com esse modelo, e é uma história incrível e real, não dizendo que todas as histórias vêm com esse perfil, mas nesse perfil, qual o suporte que eu vou poder garantir enquanto enfermeira em uma unidade de saúde? E aí nós podemos perceber e sentir que é extremamente importante que todas as áreas apresentem integração, sensibilidade para saber conduzir esses processos. Porque se cabe à atenção primária preparar essas mulheres e seus acompanhantes e seu familiar para viver o parto, o nascimento e a amamentação com dignidade, como que nós conseguimos resolver isso ou conduzir isso em um cenário com o perfil dessa usuária, por exemplo? E falando sobre nascimento, algumas pesquisas que falam sobre a epigenética, elas vêm trazendo informações que são extremamente relevantes, porém delicadas, a partir do momento que nós temos um quantitativo de profissionais que não avançam em pesquisas, em qualificações e que ficam limitadas apenas na condução dos protocolos, né? E aí a epigenética, que vem trazendo como o ambiente pode, através desses estímulos, pode ativar certos genes enquanto silenciam outros, e como essas experiências podem provocar mudanças significativas nos organismos, são estudos que vêm trazendo a importância e a necessidade de nós, profissionais de saúde, dominarmos essa condução, compreendermos esses processos e determinar algumas questões específicas, né? Então, esse estudo que a Universidade de Harvard traz sobre a epigenética fala que o cérebro das crianças é particularmente suscetível a essas alterações epigenéticas, né? Existe um documentário que foi publicado no Brasil em um evento internacional em 2013, chamado Microbirth, o nascimento ao microscópio, que vem trazendo exatamente as questões relacionadas aos tipos de parto, normal, por cesariana, amamentação, e o efeito dessas decisões na projeção de uma humanidade futura. Então, é um documentário extremamente importante que nós deveríamos realmente buscar entender o porquê que nós estamos passando pelos processos que são extremamente importantes e decisórios da nossa vida a critério do que o outro decide por mim. E o segundo tópico de reflexão é sobre como apresentar essa teoria das relações interpessoais, nesse processo de relação das enfermeiras com as mulheres nos ciclos gravídicos e puerperais. E aqui eu tenho 2 perguntas. Como que a enfermagem se relaciona com as mulheres nos ciclos gravídicos e puerperais? De que forma esses protocolos vêm sendo conduzidos, né, a partir do momento que, enquanto atenção primária, nós temos protocolos assistenciais que realizam classificação de risco gestacional, que são estabelecidos para prevenir adoecimento e mortes maternas e fetais ou neonatais, mas que ainda deixam a desejar com relação à prática do autocuidado e do cuidado neonatal. Como compreendemos a dimensão desse cuidado de enfermagem?
né? E aí eu estou trazendo para nós, que somos enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem, porque a partir do momento que essa mulher entra no serviço para o atendimento com a enfermeira, ela passa a ter um vínculo não só institucional, mas também pessoal, né? E esse vínculo pessoal é que a teoria de Peplau vem trazendo como um ciclo permanente de relacionamento e de crescimento para as duas partes. Só que, antes de falarmos da teoria de Peplau, é muito importante que nós possamos, enquanto enfermagem, compreender quais são essas dimensões do cuidado, né? De que forma que a minha prática assistencial garante para essas mulheres, esses neonatos, para quem está prestando cuidado, de que forma essas dimensões e os determinantes sociais na minha prática, que devem estar inseridos na minha prescrição, na minha decisão, como é que elas se relacionam com essa prática durante o pré-natal. Então, dentre as dimensões de cuidados, nós podemos entender que, quando eu defino o meu cuidado, eu vou ter uma expressão, né, profissional, uma expressão individual, familiar, sistêmica, organizacional, societária. Eu não estou isolada no mundo e na sociedade. Tudo que eu conduzo e que eu prescrevo, avalio, o que eu apresento para uma mulher, ela vai ter um reflexo sobre o que eu faço, né? Sobre o que eu estou projetando para ela. E nessa correlação com as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, eu não posso deixar que a minha assistência não seja prevista, que a minha assistência não consiga envolver e englobar o ambiente dessa mulher, que tipo de educação ela tem, o acesso à alimentação, as condições de vida, de trabalho, o local de trabalho que ela está apresentando naquele momento. Como é que eu posso prescrever um cuidado baseado em um protocolo geral, sem conhecer as especificidades? E de que forma essas condições ambientais podem ser previstas no meu cuidado? Por exemplo, quando eu garanto para ela que a minha consulta, da primeira consulta do recém-nascido, possa ser na casa dela, eu estou utilizando uma ferramenta que é legítima, enquanto o protocolo da assistência do atendimento domiciliar, e aí faço com que esse bebê, esse neonato, não se exponha tanto para o atendimento na unidade de saúde. Então, eu estou promovendo redução de exposição neonatal a partir de um atendimento diferenciado. Então, nesse sentido, se eu preciso definir, se eu já entendo que esse neonato ele é um recém-nascido exposto e vulnerável pela sua própria imunidade, que existe um protocolo, uma recomendação pela Sociedade de Pediatria, que até 2 meses esse bebê evite estar em ambientes de grande circulação, por que não priorizar esse atendimento no domicílio? E aí eu vou estar atendendo até os 7 dias, antes dos 7 dias, porque se eu utilizar um critério de prevenir complicações, eu preciso estar na casa dessa família entre o 3º e o 5º dia, para avaliar icterícia neonatal, para reduzir riscos de infecção neonatal, no sentido de identificar, porque nós sabemos que a febre em um recém-nascido, ou mesmo na mulher, na puérpera, até 7 dias é um sinal de alerta para infecção puerperal ou neonatal. Então, de que forma eu vou conduzir o meu processo assistencial para reduzir as complicações desse binômio, dessa mãe desse bebê? Então, todo esse contexto, ele é extremamente amplo e ele precisa ser compreendido por nós, que estamos organizando o nosso processo, mas também visto pela sociedade, pelas famílias, pelas mulheres, né? Isso é extremamente fundamental. E aí, para trazer a teoria das relações interpessoais, essa teoria ela traz a enfermagem, um conceito bem interessante, que é a enfermagem psicodinâmica, aonde nós vamos poder, junto com a nossa usuária, que eu vou imaginar uma gestante, tá? Construir esse comportamento, acompanhar seguindo todos os protocolos, realizar as prescrições de cuidado que a minha área define, me autoriza, me habilita, tá? Então, nesse processo,
nós crescemos juntos, aprendemos juntos, desenvolvemos uma relação interpessoal, e aí, na teoria, ela traz algo que é extremamente importante para todas as áreas, não só para a enfermagem, mas em se tratando de enfermagem. Por exemplo, os papéis das enfermeiras. Na teoria de Peplau, nós desenvolvemos o papel de recurso, de professora, de conselheira, de substituta, de líder, de especialista, que são todas as habilidades que eu vou precisar desenvolver para essa mulher. Por exemplo, se ela está deprimida por conta da fase do blues puerperal, assim, se ela está triste, eu vou dar aquele suporte. Se ela precisa de uma informação, eu vou ser aquela pessoa que vai trazer a informação para ela, vou definir meu plano de cuidado, vou conduzir o processo de cuidado dela. Então, dentro desses perfis, eu represento vários papéis para conseguir manter essa relação interpessoal, né? E o outro aspecto é que a teoria ela traz as fases do processo interpessoal, que são a orientação, a identificação, a exploração e a solução, que são semelhantes ao nosso processo de enfermagem, que nós vamos ver daqui um pouquinho, tá? Ou seja, dentro dessa teoria, nós conseguimos associar o processo de cuidado de enfermagem com a diversidade de competências que nós conseguimos conduzir durante esse processo. E nesse processo interpessoal com o processo de enfermagem, nós temos aqui, né, nessa imagem, associando essa teoria com as doadoras de leite humano. Então, o processo de enfermagem, quais são as etapas, né? Nós temos a investigação, o diagnóstico de enfermagem e o planejamento, e a implementação e avaliação. Já no processo interpessoal da teoria de Peplau, nós trazemos aqui a orientação, a identificação, a exploração e a resolução, que, comparando as duas, trazem processos semelhantes. Por isso que nós conseguimos conduzir o processo de cuidados das mulheres grávidas, das mulheres puérperas, lactantes, com essa teoria. E aí eu trago um exemplo para vocês. Se eu considerar que essa mulher passa por mim numa consulta puerperal de 7, 10 dias, e ela apresenta um processo de mamas, de complicações de mamas, como mastite, ductite, ela vai chegar comigo com uma demanda, eu vou conduzir, vou realizar o processo de enfermagem nela, e a partir desse processo eu posso conquistá-la para que ela se torne doadora. A partir desse processo de doadora, nós vamos ter um ciclo de acompanhamento puerperal que vai se estender para o acompanhamento da fase de doação de leite, e aonde ela vai ter uma referência comigo. E esse ciclo ele é extremamente importante, porque muitas vezes não se divulga ou não se fala sobre isso, mas a mulher, na fase puerperal, ela tem muitos picos de altos e baixos, de esquecimento, de estresse, de desatenção, porque às vezes falta apoio, falta suporte, por várias questões. E se essa enfermeira segue o acompanhamento dessa mulher através desse ciclo que é necessário, ela com certeza ela vai passar por todas as fases necessárias dessa mulher, tanto da fase do puerpério, como a fase de doação de leite, ou mesmo a fase de aleitamento materno exclusivo, porque no protocolo de crianças de 7, até 1 ano de vida, esse bebê ele precisa passar por um profissional que faça puericultura por 7 vezes, né, que são 7 consultas no primeiro ano de vida. Então, por que não pensar que nós, enfermeiras, assim como os colegas pediatras, médicos que fazem puericultura, podemos passar a fazer parte da vida dessa mulher ou dessa família nesse ciclo obrigatório. Então, percebam que apoio ao aleitamento materno, suporte para a doação de leite, não é uma coisa isolada, porque as políticas públicas elas já estão, elas amarram os processos que você vai encontrar com essa mulher pela consulta ou por uma necessidade de uma demanda dessa mulher. Então, essa teoria de relacionamento interpessoal, ela traz muito para essa responsabilidade de um acompanhamento até o momento que essa mulher, ela diz assim, olha, agora nós vamos nos separar, né? Não seria um caso, que seria parecido com o caso de uma internação também, que o paciente sai de alta e acabou aquela relação.
E no nosso processo, que é um processo mais longo, porque nós temos um ciclo de gestação, de pós-parto e de amamentação, com certeza é uma teoria que traz muito e que contribui muito com a nossa prática do processo de enfermagem. Então, a teoria ela vem só reforçando, falando desse processo de cuidado, que o enfermeiro vai reduzir as inseguranças, as ansiedades dessa paciente, que o processo terapêutico ele é consolidado, né, a partir de um desenvolvimento pessoal e profissional do enfermeiro com o paciente ou com a mulher, com o nosso usuário, nosso cliente. Esse processo de cuidar, ele possui um foco centrado nas relações interpessoais e, com certeza, faz uma referência para que esse usuário, né, essa mulher, possa ver nesse profissional um profissional disponível, de confiança, porque nós sabemos que, por mais que a enfermagem seja uma área muito grande, ampla, com vários acervos através das legislações, existe ainda muita confusão da sociedade em relação ao nosso papel, às nossas funções e responsabilidades. Muitas pessoas não sabem os nossos potenciais, as nossas legislações que nos dão autonomia para a relação de cuidado. E, nesse sentido, como seria possível pensar em uma assistência pautada na integralidade, vivendo com as diversidades que todas as famílias trazem? Pensar que nessa foto que vocês estão vendo, nessa imagem, nós temos aqui duas famílias, duas enfermeiras, gerações diferentes, culturas diferentes, e como que a enfermagem ou que os profissionais de saúde vão entrar, vão conduzir um protocolo que vem estipulado e vão superar ou propor, né, algumas medidas, porque nesse contexto onde nós temos recomendações ministeriais das boas práticas, das evidências científicas, vem a avó que diz que na minha época era daquele jeito, vem o tio que diz que não concorda que parto normal é uma violência contra a mulher, que é horrível. Como é que nós conseguimos intermediar esse conflito dentro de um ambiente onde nós precisamos trazer centralidade e trazer paz, né? Paz que eu digo assim, equilíbrio para que a gente possa avançar e construir o conhecimento através dos cursos, dos workshops, enfim. E aí, como que a gente consegue fazer isso dentro da família, que é um outro desafio? Porque no consultório, vai a mulher, às vezes, o companheiro, e aquilo muito objetivo, mas na família, a dinâmica é muito diferente, né? Então, como que nós podemos pensar a partir daí nesse crescimento, gente? Porque é incrível. Eu já trabalho com domicílio há 7 anos e nós desenvolvemos habilidades que a gente imaginar que sejam possíveis. E no terceiro tópico de reflexão, como o processo assistencial oferecido para gestantes, puérperas e lactantes e a relação do perfil das mulheres na atualidade. As mulheres que engravidam hoje possuem que perfil? Como era engravidar há 10 anos atrás, há 20 anos atrás? Engravidar hoje, né? Então, nós temos aqui 2 perguntas. Como atuamos considerando essa cultura e as profissões das mulheres? Porque nós sabemos que há 20, 30 anos atrás, as mulheres estavam dentro das suas casas, estavam próximos do núcleo familiar e só quem saía para trabalhar eram os homens, né? Então, ela estava ali muito mais voltado para os processos biológicos, fisiológicos, para a maternidade, e agora esse perfil mudou, né? E esses protocolos assistenciais, eles atendem às necessidades das mulheres e dos bebês? É uma reflexão extremamente importante também, tá? E aí que tem um recorte, né? A enfermagem e as mulheres seguem evoluindo, isso é um ponto, obviamente. O que foi há 20 anos atrás, quando eu me formei, não é mais hoje, se muda muita coisa. Quais os perfis atuais das mulheres brasileiras? Como assistir a mulher nessa fase moderna, né? Então, algumas estatísticas aqui mostram que nós somos 51,5% da população, ou seja, somos um pouquinho a mais que os homens, tá? No Brasil, nós temos mais de 100 milhões de mulheres, segundo as estatísticas do IBGE, tá? Nós temos, nos últimos 10 anos, nós temos 62% de mulheres no mercado de trabalho, e toda essa mudança traz
alguns reflexos que nós precisamos avaliar, tá? Então, como que nós podemos avaliar esse perfil? Quem é essa mulher que chega hoje para gestar? A partir do perfil, do ritmo de trabalho, da sua história familiar, da sua intenção em gravidez, do seu local de trabalho, da sua exposição, era uma gravidez planejada ou não? Pelo menos no SUS, em uma maternidade pública, quando você pergunta, a gravidez foi planejada? 80% das mulheres dizem que não, que essa gravidez não foi planejada. Não foi planejada, mas é amada, então tem sempre essa relação. Né? Nós não estamos aqui questionando o amor, o valor, mas sim se foi planejado. Então, muitas mulheres não planejam e engravidam. Aí você diz assim, mas como que a mulher tem conhecimento, autonomia, método, acesso e engravida sem querer? Né? É uma pergunta que nos faz refletir sobre esse perfil. Será que as mulheres de antigamente que eu falo 10, 20 anos atrás, elas tinham mais conexão com seu corpo? Se eu perguntasse para vocês que estão assistindo, quando vocês iniciaram a vida sexual de vocês levaram quanto tempo para fazer o acompanhamento de consulta ginecológica para prevenção de gestação ou para planejamento de gestação? Eu fiz essa pergunta ano passado para um grupo de alunos e 90% da turma nunca tinha feito uma consulta ginecológica para planejamento reprodutivo. E alunos de 20 a 20, 22 anos, 25 anos. Então, assim, é extremamente importante a gente rever realmente o que nós estamos fazendo com a nossa saúde reprodutiva, porque a partir da saúde reprodutiva nós vamos deslanchar as etapas seguintes, que no caso são os ciclos de gestação, parto e amamentação. E quais são os valores e conceitos atuais desse ciclo gravídico puerperal para as mulheres, considerando as suas diversidades? Né? Então, vamos imaginar que vocês, como profissionais de saúde, e aí, independente da área, vocês vão receber mulheres, como essas fotos aqui trazem, essas imagens, mulheres que são moradoras de rua, mulheres que são ribeirinhas, indígenas, como tem essa foto da colega que está atendendo em uma tribo indígena do Mato Grosso, se ela é seringueira, se ela é uma mulher que está privada de liberdade, como que nós conseguimos conduzir esse atendimento de pré-natal. E quando eu falo de pré-natal, eu estou estendendo para o ciclo de preparação, de parto, nascimento e amamentação, dentro de todo esse perfil dessas mulheres. Né? Então, essa disponibilidade, a disposição, o interesse e a expectativa para gestar. Como é que foi a chegada nesse momento da gestação? E ainda, o que ainda prevalece das características antepassadas na geração atual? Por mais que nós estejamos em uma era de modernidade, nós ainda encontramos mulheres que possuem crendices, orientações de família, de religião, que muitas das vezes vai contra as normas ou as regras que nós conduzimos enquanto profissionais de saúde. Mas de que forma você vai acessar essa condição para que você não gere um distanciamento dessa mulher, enfim, dessa usuária, junto ao serviço? Como as mulheres percebem seus corpos e a gestação? Né? Quem aqui nunca leu ou ouviu uma imagem, uma mensagem falando sobre não quero engravidar para não estragar meu corpo, não vou amamentar para que a mama não fique grande, flácida, não vou ter parto normal porque me disseram que a mulher fica com a vagina frouxa. Então, qual é a percepção? Né? A impressão que dá hoje, e aí eu estou falando aqui de uma opinião pessoal, é que como as mulheres estão muito ligadas nas suas profissões, né, nas suas condições pessoais, planos de vida, a parte que se relaciona com o autocuidado, com o conhecimento do seu corpo, está ficando de lado. Né? Se eu perguntar para vocês, uma mulher que tem ciclo irregular pode fazer método natural para prevenção de gravidez? Ou tabelinha, coito interrompido, cinto térmico? Se fosse há 24 anos atrás, da forma que eu aprendi, eu diria que não.
que se a mulher tem ciclo irregular, ela não vai poder fazer o método natural, porque ela vai engravidar. Mas depois que eu estudei, que eu me qualifiquei, eu aprendi que, independente do ciclo que essa mulher tem, se é curto, médio ou longo, os sinais de fertilidade são os mesmos. Quais são os sinais de fertilidade? Lubrificação, a secreção vaginal fica fininha, ela tem um aumento de temperatura, ela tem sensibilidade nos seios. Então, como é que as mulheres continuam engravidando sem planejar? Então, será que a vida moderna traz um outro sentido? Elas não se sentem mais, não sabem que estão com o corpo mais quentinho, não conseguem perceber as modificações do seu corpo? O que faz as mulheres engravidarem tomando remédio? Então, são muitas perguntas que nós precisaríamos de, assim, de uma outra linha de tempo, de assunto, para podermos entender esses processos, né? Porque, ao mesmo tempo que ela tem autonomia, acessos, dinheiro para comprar, usar o método que quiser, né? Ela também está deixando o seu corpo de lado. E quando ela deixa seu corpo de lado, o que é que acontece, né? Ela deixa de alcançar um conhecimento que é necessário sobre a sua autonomia, sobre o que é bom para ela, e aí vem a questão da entrega do seu corpo e do seu processo de parturição para os profissionais. E aqui vou falar médicos, tá, gente? Mas não estou aqui direcionando para os colegas médicos. Mas é a forma como nós ouvimos hoje, que quem define o nascimento é o profissional médico. Mas como é que nós, outros profissionais da área, participamos dessas tomadas de decisão, dessas decisões dessas mulheres, né? Então, se ela não conhece o seu tempo de parturição, que ela pode esperar até 41 semanas, que ela precisa compreender como é que esse bebê vai chegar, os sinais que ele está dando, que esse útero já está começando a contrair, então ela vai conseguir tomar uma decisão ou dizer assim, doutor, eu vou esperar porque ainda tenho tempo, né? Eu posso esperar. Porque por mais que ela tenha uma indicação de cesárea, gente, se ela espera entrar em trabalho de parto, ou se nós estimulamos esse músculo uterino, esse bebê vai nascer melhor para mamar. Mas ninguém falou isso para ela, né? Porque um bebê que passa por cesariana, ele recebe influências da anestesia, da cirurgia, e ele vai ter até 3 dias, possivelmente, um comportamento diferente ao nascer, né, em relação ao bebê de parto normal. Mas quando eu não falo isso para ela, ela vai ser aquela mãe que vai ficar aflita na maternidade, dizendo que o bebê dorme muito, que ele não quer mamar, e ele vai fazer hipoglicemia, e aí vem a receita do copinho, e aí começa uma outra etapa, que é o uso de fórmula infantil num bebê, de uma forma que não deveria acontecer se ela soubesse dessa informação lá atrás. Então, da mesma forma que ela não tem hoje o acesso e a informação ao seu processo, ao seu corpo, à sua sexualidade, né, de uma maneira mais ampla, ela não busca esse conhecimento, ela também fica frágil, se torna frágil no processo de amamentação, que infelizmente, se nós formos ver todas as notícias que chegam falando, as matérias, as mulheres chorando, você vê os vídeos das mulheres chorando, elas fazem questão de mostrar o vídeo do sofrimento da amamentação. E isso é extremamente delicado, porque eu faço sempre uma pergunta para os meus alunos. Se essa puérpera está agora, no pós-parto, com os peitos sangrando, se sentindo obrigada a amamentar dessa forma, e ainda grava um vídeo, significa que por todos os profissionais que ela passou durante o pré-natal, durante a assistência na maternidade, ninguém foi capaz de perceber que ela precisava de ajuda. E isso traz para nós, profissionais de saúde, um questionamento com relação ao nosso processo profissional, né? A nossa ética no processo profissional. O que é que eu estou fazendo com essas mulheres em uma fase que ela precisaria estar aprendendo a cuidar de si, definir seu processo de parturição, aprender a amamentar, aprender a cuidar do seu bebê, e ao invés disso ela está basicamente sendo classificada e rastreada para os riscos de adoecimento, né, de uma mortalidade, que é necessário.
mas nós precisamos avançar muito, né? Porque quando nós relacionamos todas essas questões, nós sabemos que um dos medos que ela tem durante o pré-natal, e às vezes as decisões por uma cesariana sem uma reivindicação, é o medo da violência obstétrica. E a gente precisa esclarecer que violência obstétrica, ela é gerada desde a atenção primária, ela não é uma condição que acontece apenas na assistência ao parto, na maternidade. Então, quando eu não tenho uma mulher esclarecida, preparada, orientada, conduzida tecnicamente para preparar seu plano de parto, seu plano de amamentação, conhecer sua maternidade, ir para sua consulta de puerpério, a sua consulta do bebê que precisa ser avaliado, eu estou gerando várias violências. Violência obstétrica, violência neonatal, violência institucional, e é uma bola de neve que precisa ser muito discutido, principalmente porque é a atenção primária que vai trazer essa orientação da forma precoce. Então, quais são os protocolos nacionais que podem promover uma gestação, parto, nascimento e amamentação seguros, né? Aqui nós temos algumas leis, a lei do pré-natal e risco habitual, na verdade é uma lei que é a Rede Cegônia foi reformulada agora em 2023, então agora não é mais o 1461, é o 1591 de 2023. A Rede Cegônia é uma linha de acompanhamento, é um protocolo ministerial que garante todo o monitoramento, o cuidado, a assistência, o suporte que as mulheres precisam para ter um pré-natal seguro, né? Pré-natal, um parto, um nascimento. Nós temos o pré-natal do parceiro, que em 2019 fez 10 anos, e ainda assim muitos parceiros ainda não têm acesso a esse direito, tá? Inclusive porque durante esse pré-natal do parceiro, nós também vamos saber rastrear a saúde do homem, porque eles também não procuram o serviço de saúde, e é muito importante. A licença maternidade, a licença paternidade, a lei do acompanhante, que garante esse acompanhante desde o trabalho de parto, no pós-parto. Então, essas leis, resumidamente, elas vão dar um suporte que a mulher precisa para essa fase, essas 3 fases que são importantes. E aqui eu trago alguns desafios, tá? Os desafios estão em forma de pergunta, que seria a forma que eu trouxe para que a gente pudesse refletir, principalmente para vocês que estão assistindo, que são profissionais de saúde, e os que são graduandos ainda, esses desafios eles já estão estabelecidos há algum tempo e vão continuar, e daí a questão, né? Nós vamos mudar esse processo quando? Né? Depende de mim, dependeu de alguém lá atrás, depende de mim agora, mas vai depender de vocês também. Então, quais são? Quais as pesquisas que avaliam o processo de trabalho das equipes assistenciais no quesito qualidade? Normalmente você pesquisa o número de consultas de pré-natal, o número de consultas de pós-parto, nós temos indicadores quantitativos, mas nós precisamos medir a qualidade da assistência, né? Isso é fundamental. Como as áreas assistenciais planejam o cuidado interdisciplinar ou avaliam os casos clínicos? Existe uma regra que é clara, gente. Não se pode melhorar o que não se avalia. Então, se eu trabalho em uma equipe multiprofissional no posto de saúde, na maternidade, enfim, na unidade, na clínica particular, e cada um trabalha por um lado, isolado, e não discute um fluxo, não discute um caso clínico, um encaminhamento. Chegou uma jovem de 24 anos, de 14 anos grávida, precisa acionar o conselho tutelar. Chegou uma criança de 9 anos com sinais de abuso. O que é que eu faço? É vítima de violência sexual, é vítima de abuso. Como é que eu trabalho esse fluxo dentro do meu serviço? Porque eu, como enfermeira, não posso resolver isso só. Eu vou precisar do colega médico, vou precisar da assistente social, vou precisar da psicóloga. Como é que nós conduzimos? E o caso da Maria José? Como que a gente conduz o caso da Maria José? Buscamos a qualificação e as atualizações profissionais? Será que nós estamos estudando, nos aprimorando? E quando a gente fala de atualização, existe uma responsabilidade da instituição em qualificar a sua equipe, mas também existe a nossa responsabilidade em buscar cursos, atualizações, porque isso depende de nós, né? Da vontade de estarmos sempre melhor. Qual o valor que os profissionais de saúde possuem sobre o seu parto, nascimento e amamentação? É aquela pergunta que eu fiz lá no início. Será que a gente tem, nesses 3 processos humanos, boas memórias? A forma como aconteceu comigo, se foi legal, eu quero projetar para outras pessoas.
Se aconteceu comigo de uma forma não legal, eu quero mudar a realidade das outras pessoas, né? É bem interessante a gente fazer essa pergunta. E como projetamos ao mundo o que fazemos? Visibilizamos nossa praxis? Nossa voz tem eco? Será que nós somos defensores do parto adequado, do parto normal, da amamentação exclusiva, né, do puerpério, do planejamento reprodutivo logo após a consulta, para que essas mulheres não fiquem engravidando sem planejamento? Então, eu faço essa divulgação, eu mostro para que eu vim, tipo, eu estou aqui e o meu objetivo é cuidar de mulheres. Todos os meus amigos, toda a minha família sabem que eu trabalho com isso. Então, nós precisamos trazer visibilidade para a nossa prática. A ideia que tem é que só as mulheres que sofreram violência e alguns profissionais isolados vão para a mídia para falar. Você não vê movimento de profissionais que venham reforçar a importância de garantir essa assistência, esse cuidado, esse planejamento para gestantes e puérperas e lactantes e bebês que mamam. E para finalizar, eu deixo aqui uma imagem de uma assessoria que eu faço parte, que é a assessoria Flor de Régia, já há 7 anos, somos 4 enfermeiras obstétricas e neonatais, enfermeira Vilma, enfermeira Cristiane, enfermeira Nádia. Nós temos, assim, o privilégio de termos protocolos específicos, de acompanharmos as mulheres em todos os ciclos, desde a gestação até o acompanhamento de amamentação, consulta ginecológica, e é uma experiência magnífica, né? E eu deixo aqui uma frase para vocês, que possamos olhar além do que está escrito, usando nossos sentidos para traçar melhores planos de cuidados, pois a formação da enfermagem e das outras profissões da saúde exigem que sejamos precisos e eficientes. Essa é uma mensagem minha para vocês. Eu quero agradecer a oportunidade, eu gostaria muito que vocês pudessem interagir deixando perguntas, mas podem deixar as perguntas e eu fico à disposição. Professor Jorge, muito obrigada.